Dia 30 de outubro de 2024, último dia do mês, antes de amanhã, que é dia 31, nós estamos convidando a nossa irmã Graça Mello, jornalista, auditora, membro da Sociedade Teosófica desde 2011, colaboradora da Loja Teosófica de Florianópolis, atualmente tesoureira da Seção Nacional da Sociedade do Brasil. E ela vai estar conosco num tema lindo, onde vamos estar trabalhando as bases da criação do universo. Com a palavra, Graça Mello. Bem-vinda, bem como bem-vindo, todos são aqueles que estão conosco nesse momento. Obrigada, Tetê. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Então, deixa eu compartilhar o nosso material de hoje, né? Bom, o Luiz Henrique está aqui na minha frente. Tá ok, Luiz Henrique? Tá dando para ver? Tá. Tem que dar uma. Uma vez eu comecei a passar e eis que não estava passando, né? Aí complica, né? Então, hoje é o nosso terceiro encontro de 8 sobre esse tema, Universo, a Vida e o Homem, a partir da sabedoria antiga, trazida por essa memória, que são os livros de Kyuté, a gente já viu, a, os comentários, a Estância de Dzian com seus comentários, e a doutrina secreta, que é uma explicação. Mas não é só a doutrina secreta, né? Nós temos algumas obras maravilhosas, como é o caso da filosofia da Bhagavad Gita, do Subahal. Lembrando sempre que Subahal e Blavatsky eram os discípulos aceitos do Mahatma Maurya, né? Ah, eu acho que talvez o Marcelo tenha colocado para vocês que o discípulo aceito ele vem depois do discípulo em provação, né? E que aqueles europeus lá faziam um papel naquela busca para acrescentar ao trabalho da Blavatsky, né? Naquela busca criou-se aquela figura do Shela leigo, que eram aqueles ocidentais, assim, pernetas como nós, né, que estavam se dedicando, mas eles também passaram pelas provações, as provações da vida, e, e a provação, ela é obrigatória. Mas no caso do Shela, propriamente dito, o Shela, em provação mesmo, ele passa por dificuldades grandes. E o Subahal era um discípulo que já tinha sido aceito, por isso ele é muito, embora seja vedantino, ele vai explicar de um jeito diferente que Blavatsky teve, já tinha tido treinamento no Tibete, voltado para a questão da fundação da Sociedade Teosófica, então ela estava direcionada ao trabalho, enquanto que Subahal era um agregado e ele era muito didático, muito didático. E é com ele que a gente consegue aqui aprofundar naquilo que Blavatsky coloca, que para compreender os conceitos metafísicos, a gente precisa, no nosso nível, né, de consciência, de compreensão, a gente precisa dar nome e dar forma. Então, esses desenhos aqui são tentativas de dar uma forma para melhorar a compreensão daquilo que é metafísico, daquilo que é um conceito metafísico. E hoje a gente vai fazer um outro exercício, que é ouvir a narrativa mística, a narrativa um pouco mais voltado para manas superiores, sem abandonar os nossos desenhos, nossos gráficos aqui, porque é eles que nos ajudam. Então, nós já vimos o nosso assunto 1, estamos no 2, no despertar do cosmos. E aqui o Subahal vai colocar uma coisa que para a gente auxilia dentro desse contexto que estamos estudando. Digo agora que essas instruções, as instruções que ele está dando sobre a filosofia da Bhagavad Gita, essas instruções de
Krishna para Arjuna, que são os dois personagens, né, da Bhagavad Gita, só podem ser compreendidas por meio. Ai, mas também eu tô com o negócio aqui sem. Aí tá difícil, né? Desligado. Essas instruções só podem ser compreendidas por meio da análise da natureza do cosmos, da natureza do homem, e a gente vai entremear aqui a natureza do homem, e da meta para a qual todo progresso evolucionário tende. Então, nós estamos na análise da natureza do cosmos e vamos capturar hoje de onde saem os nossos três princípios superiores. Então, aqui entramos no nosso tema e a gente tem essa imagem é muito feliz, ela tem tudo a ver com o nosso tema, mas vamos em frente. Nossa fonte, então, a doutrina, a filosofia da Bhagavad Gita, eventualmente a gente traz outra fonte, sempre está embaixo aqui. Bom, então, nós chegamos naquele começo, né? A gente já viu, fazendo um retrospecto, mas só em cima desses três momentos. Então, o primeiro grande postulado é a existência, a primeira proposição fundamental, inclusive, a existência de Parabrahma, o absoluto. Vimos também que o absoluto, como substantivo em português, no nosso português, não tem a força suficiente do substantivo no português de Portugal, que corresponde ao inglês com perfeição, né, que é absoluteness, que é a absolutividade. Então, nós não temos essa palavra, então a gente usa o absoluto, mas a ideia é que o Parabrahma, que é a própria absolutividade, é a própria seidade. E ele, no finalzinho do Pralaya, ele vai tirar de si mesmo, eu digo tirar de si mesmo, porque aqui nós não estamos sendo preciosistas com o verbo aqui, mas o verbo que Blavatsky vai usar para esse momento é radiar, que é diferente, inclusive, de irradiar. São duas coisas, mas que tem uma semelhança, muita semelhança. Então, para Abraham, tira de si mesmo, dá a conhecer, ainda não, né? Mas ele sai de si os seus dois aspectos. A essência do que será a matéria e a essência do espírito. E eles têm um nome para nós, porque a gente precisa dos nomes e das formas. Mula Prakriti, a substância primordial, e o primeiro logos, o logos imanifestado. Então, este é o momento do fim da noite do universo, uma maneira poética de se referir ao final do Pralaya, a sétima vibração da sétima eternidade. Aí vai se entrar no segundo momento. O segundo momento pressupõe que Mula Prakriti e o primeiro logos, ou seja, a substância prima, a essência do que será matéria, e o espírito têm uma ponte para se comunicarem. Essa ponte, então, é realizada pela luz do logos, pela energia ou consciência do logos, ou também chamado Forrat, também chamado Shakti. Nós vamos ver depois, mais tarde, que quando a manifestação começa a descer pelos 7 planos, vai mudar o nome. Nesse momentinho, os livros, né, a doutrina secreta vai chamar de luz primordial, mas é a luz do Logos, é a mesma coisa. Quando ele começa a trabalhar descendo pelos 7 planos, aí chama-se Forrat. E se divide, porque a luz do Logos ela tem dois aspectos, o aspecto luz e o aspecto força. Tá? Mas isso é para a gente saber depois. Agora, basta isso aqui, porque agora o que vai acontecer aqui? A aurora do Manvantara, a aurora da manifestação, né? Não do cosmos ainda,
da própria manifestação. Então, a mãe, ou a deusa mãe, vai se unir ao Pai, ou Deus Pai, ou o Pai que está no céu, ou o Pai oculto, os nomes vão variar, e dos dois vai sair o Filho. O Filho, que é esse conjunto aqui, o segundo Logos, o Filho. Pai, mãe e filho. Esse é o 3, que depois cai no 4, como se coloca na narrativa mais mística. O que é o quarto, né? Que a gente já viu, é quando pai, mãe e filho vão criar o cosmos, vai existir o cosmos. O cosmos é o quarto. E a gente vai ver que nos planos que desce na manifestação, nós temos exatamente dividido esses 7 planos em 3 em cima e os 4 embaixo. Esses 4 são o cosmos. Exatamente isso. Então, o Filho, que também é chamado o Logos manifestado, o arquiteto do universo. Então, esse é o segundo momento, o momento da manifestação. Então, se alguém pergunta, o que é manifestação? A manifestação é o momento em que Mula Prakriti, se você não for muito religioso, né, você pode dizer, Mula Prakriti se une ao Logos e manifestado através da luz do próprio Logos, da consciência do Logos. E gera, então, o início do Manvantara, da vida, da existência, que nós vamos aqui personificar, né? Porque a gente precisa da forma nessa abóboda aqui, que também na narrativa mística é chamada de oceano da vida, das águas da vida. Começou, mas nós não temos cosmos ainda. Esse é o momento pré-cósmico. O que é que precisa acontecer para que haja o cosmos? A gente viu naquela narrativa super linda da latência pré-cósmica que vai avançando na direção da objetividade até um determinado ponto em que seu coração se abre. O coração se abre, ou seja, nesse momento já existe uma substância que pode receber a impressão do pensamento divino. Então, nós vamos para o terceiro momento. Mas antes, vamos ver como é que Blavatsky, lá nos comentários da Doutrina Secreta, vai narrar, vai colocar esse momento, que tem uma forma geométrica. Então, essa é a forma geométrica do círculo. Esse é o começo do Manvantara, esse momento. E aí, no círculo, aparece um ponto. Simultaneamente ao ponto, aparece a linha do diâmetro. Aí, como ela explica? O ponto é o logos imanifestado, é a radiação de Parabrahma que manda aquele raio. Manda o raio. Simultâneo ocorre a linha que traça através do diâmetro, símbolo da mãe natureza. Quem é a mãe natureza? Mula Prakriti, a substância primordial. Do pai e mãe vem o segundo logos, a palavra manifestada. A caixa, então a gente já tem definido ali um outro nome, porque a caixa significa som. Existe uma instância inteira para isso, que é a instância, acho que agora eu estou na dúvida se é a 5 ou se é a 6 da cosmogênese, que é sobre a mãe da misericórdia, Kuan Yin. Kuan Yin, que está na tradição chinesa, nada mais é do que a voz do Logos. É esse momento do som, que significa a expressão do pensamento não pronunciado ou o próprio Logos. Também chamado, ali é a caixa, caos, que é onde jaz o espírito e a matéria indiferenciados. Porque essa indiferenciação é que vai buscar agora, naquele momento relatado do coração que se abre, né, que vai buscar aquele processo da diferenciação. Outra palavra usada é o germe, quando
a luz, o foco de luz do raio, funciona como o germe que cai na mãe para fazer com que o seu ali coração se abra ou que se inche como a mãe que está grávida, né? Engravidada do mundo, daquela matéria. Essa é a forma relatada ali nos comentários da doutrina secreta, para a gente fazer, então, as conexões aqui. Olha por que eu disse que essa imagem é perfeita. O ponto, e ao longo do ponto se faz o diâmetro, né? A linha do diâmetro. O ponto é o logos imanifestado e a linha é Mula Prakriti. No primeiro momento do Mahava. Então, chegamos a esse momento aqui. Agora nós precisamos do terceiro momento, que é o momento em que se diferencia essa substância primordial, ela vai se diferenciar para chegar naquele ponto em que é possível criar o cosmos. Então, a substância primordial se diferencia, seu coração se abre. Então, esse é o momento do surgimento do cosmos. O cosmos, então, é o quarto, é o 4. Por isso que se diz que o 3 cai no 4. Tá? Bom, agora a gente já tem uma base com os 3 momentos. Né? Esse aqui é nos nomes terceiro logos, pensamento divino impresso, e é o momento de Mahat, a mente universal. Bem, agora nós vamos ver os sinônimos para isso, né? Que Blavatsky coloca na doutrina secreta, já com a narrativa da própria doutrina, tá? Então, logos manifestado, ou segundo logos, que é esse ovo do mundo aqui, ainda está aqui nesse circunspecto, né? Nesse espírito matéria, vida, o espírito do universo. Purusha e Prakriti, como os hindus falam, Purusha espírito, Prakriti matéria, ou segundo logos. Também são chamados, isso aqui, de Akasha, Pradana e Svabhava. Então, quando a gente ouve em Svabhava, nós já estamos na manifestação. Pradana também, mas são palavras usadas pelos budistas, pelos hindus, né? Para nós é muito usada a palavra Akasha. Então, a caixa se diferencia de luz astral porque ela está no primeiro plano mais superior. Claro que ela desce. É claro que ela desce, mas a caixa, ela é ali, ela é o espírito em matéria junto. Ela é o espírito do universo. Em quarto lugar aqui, ideação cósmica, como Blavatsky explica. Ideação cósmica é o pensamento divino. Pensamento que veio, o plano que veio lá de Parabrahma, passou pelo Logos imanifestado, como alguém que tem dentro da sua cabeça um projeto, e aí ele emana para o segundo Logos, ele passa para o segundo Logos. Por isso, o segundo Logos é chamado de arquiteto do universo, porque é como o arquiteto, aquele que tem o plano na cabeça. Ideação cósmica, Mahat ou inteligência, a alma do mundo universal. O númeno cósmico da matéria, também chamado Mahabudhi. Olha a palavra Budhi chegando aqui. Será que essa palavra Budhi tem a ver com o nosso Budhi, o nosso sexto princípio, que é até certo ponto, o PAD, o veículo de Atma? Exatamente. Aqui está a origem do nosso Budhi. Ou seja, Budhi é um PAD, é um veículo de Atman. Então, ele tem componentes de matéria. Então, aqui está o nosso sexto princípio, a origem, né, do nosso sexto princípio. Então, quando o Subahal fala que a gente precisa compreender a natureza do homem, aqui a gente está entendendo que é a natureza dos nossos princípios. Ou seja, o terceiro logos aqui. E é de Mahat, ou inteligência ali, que está na raiz do nosso
Quinto princípio, mana superior. Então, só falta Atman para a gente descobrir da onde que ele veio, qual é a sua origem. Já já a gente descobre. E Subahal coloca que esse segundo Logos, esse Logos manifestado, ele classifica como centros de energia aos milhões no cosmos. Agora a gente vai ver. E a gente parou nessa tela, que quando a matéria indiferenciada se diferencia, né? Aí então é possível essa luz do Logos e a ligação, por assim dizer, entre a matéria objetiva e o pensamento subjetivo esvara. Se está usando a palavra esvara, já está se referindo ao segundo Logos, não ao primeiro. Ela é chamada Forrat em vários livros budistas. É o instrumento com o qual o Logos trabalha. Blavatsky diz que o Logos é o cavaleiro e a sua luz, ou Forrat, é o cavalo, ou seja, é o instrumento. No outro texto diz que, sob a ação do Logos sobre Mula Prakriti, a matéria adquire todos os seus atributos e todas as suas atribuições no decorrer do tempo. Dão resultados tão maravilhosos no curso da evolução. A matéria precisa da luz do Logos para adquirir diferentes propriedades. Assim como a semente, a gente tem uma semente, a gente precisa enterrar semente na terra, e essa semente precisa da terra, da água e da luz do sol para germinar. Da mesma forma, Mula Prakriti precisa da luz do Logos para que ela possa se transformar numa matéria com atributos e que o principal atributo, né, é servindo de UPAD, de veículo para nós, todos os princípios, para tudo que ocorre na natureza. E aqui eu cito um texto de Blavatsky dentro da doutrina em que ela vai fazer referência ao texto do Subahal. Olha só, lá dentro da doutrina. Diz Subahal, aspas, diz Subahal, a evolução principia pela energia intelectual do Logos, e não simplesmente pelas potencialidades contidas em Mula Prakriti. Ou seja, é a semente. A semente tem muitas potencialidades ali dentro. Ela tem a cor da planta, ela tem o cheiro, ela tem a fruta, se for frutífero, todas as informações estão ali, mas é preciso despertar essas potencialidades. No caso de Mula Prakriti propriamente dito, isso vai acontecer pela energia intelectual do Logos. Essa luz do Logos é o liame entre a matéria objetiva e o pensamento subjetivo de Ishvara. O Logos, Ishvara é a outra grafia de Esvara, o Logos. E aí essa grafia significa, tanto uma quanto a outra, significa o segundo Logos, que o Subahal não quis dar muita atenção para essa divisão, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, ele não quis, ele falou do Logos em abstrato. É chamada Forrat em vários livros budistas. É o instrumento por meio do qual o Logos opera. Está dentro da doutrina. Agora a gente vai fazer um exercício. Eu vou fechar minha tela e nós vamos ouvir, nós vamos fazer um exercício que é, em parte, meditação, porque nós vamos para o cosmos, para essa escuridão. Nós vamos vivenciar essa narrativa desses três momentos, ou pelo menos dos dois momentos, que é o fim da noite do universo e o início do Manvantara, dessa vez com a narrativa dos Slokas das instâncias de Vizial. É uma narrativa extremamente mística, e nós vamos fazer o seguinte exercício. Nós vamos fechar os olhos e vamos observar como se nós tivéssemos a capacidade de observar o Pralaya, né, de estar dentro do Pralaya. A narrativa, no começo, é no negativo. Isso não acontecia, isso não existia, isso não tinha. E depois, somente quando chega no ponto em que o raio vem, né? Que o raio vem, é que vira
uma narrativa positiva, tá? Então, nós vamos fazer o trabalho do observador. Nós vamos mergulhar na escuridão, na total escuridão do pralaya. E só ouvir. E claro, na hora que virar positivo, a narrativa a gente enxerga, a gente visualiza essa narração dos slokas. Tá legal? Eu vou fechar aqui a minha tela aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Mas vou ficar com a voz. Então, fechando os olhos, respiremos profundamente e nos sintamos convidados para observar o pralaya, o Maha Pranaya. É uma total escuridão e nós estamos no meio dessa escuridão. Podemos estar flutuando em pé, não tem importância. Mas lá na nossa observação estamos com os olhos abertos. Aqui estamos com os olhos fechados. Lá estamos com os olhos abertos. O eterno Pai e Mãe, envolto em suas vestes sempre invisíveis, havia dormido, mais uma vez, durante 7 eternidades. O tempo não existia, pois havia adormecido no seio infinito da duração. A mente universal não existia, porque não havia dragões da sabedoria para recebê-la, para percebê-la, para recepcioná-la. Os 7 caminhos para a bem-aventurança não existiam. As grandes causas do sofrimento não existiam, pois não havia ninguém que as produzisse e que ficasse dominado por elas. Só a escuridão enchia o todo ilimitado, porque o pai, a mãe e o filho eram uma vez mais um. E o filho ainda não havia acordado para a nova roda e para a sua peregrinação por ela. As causas da existência haviam sido afastadas. O visível que existiu e o invisível que existe descansavam no eterno não ser, o único ser. Só a forma única de existência se estendia ilimitada, infinita, sem causa, em um sono sem sonhos. E a vida pulsava inconsciente no espaço universal, ao longo daquela total presença, que só é percebida pelo olho aberto da alma purificada. Mas onde estava a alma purificada? Onde estavam os construtores, os filhos luminosos do amanhecer manvantárico? Onde estava o silêncio?
Onde estavam os ouvidos para ouvir o silêncio? Não, não havia nem silêncio, nem som, nada, exceto a incessante respiração eterna, que não tem consciência de si mesma. A hora não havia soado. O raio ainda não havia atravessado o germe. A mãe não havia inchado. O coração da mãe ainda não se abrira para que entrasse o raio único e para que assim caísse no seio de Maia, tal como o 3 cai no 4. Os 7 filhos não haviam nascido. Só a escuridão era pai e mãe, Svabhavá. Svabhavá estava na escuridão. O universo ainda estava escondido no pensamento divino. A última vibração da 7ª eternidade palpita através da infinidade. A mãe incha, expandindo-se de dentro para fora, como botão de lótus. A vibração se propaga, tocando com sua asa rápida o universo inteiro e o germe que reside na escuridão. E a escuridão irradia a luz. A luz lança um raio solitário na profundeza da mãe. O raio atravessa o ovo virgem. O raio faz com que o ovo eterno estremeça e lance de si o germe não eterno, que se condensa no ovo do mundo. Então o 3 cai no 4. A essência radiante converte-se ovo no ovo luminoso, que é 3 em si mesmo. A luz permanece. A luz irradia. A raiz da vida se encontra em cada gota do oceano da imortalidade. E o oceano da vida é luz, luz radiante, é fogo, é calor, é movimento. A escuridão então se desfaz e não existe mais. Ela desaparece na sua própria essência. Observa, ó discípulo, o filho radiante dos dois, a glória resplandecente sem igual, o espaço claro, filho do espaço escuro, que emerge das profundezas das grandes águas. Muito bem, gente. Deixa eu ver que horas nós temos aqui. Então, a gente encerra essa parte aqui, não que a gente vai encerrar, mas com agora a narrativa, eu esqueci de dizer que eu fiz uma adaptação assim eu tirei dos slokas todas as palavras em sânscrito e substituí pelo português para a gente não esbarrar na forma incompreensível, eu substituí pelo significado. Tá? Espero que tenha valido o exercício. Então, agora a gente entra num entendimento um pouquinho melhor de cada um desses nossos elementos, né?
para Brahma, que apesar de ser incognoscível, a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Mula Prakriti, a gente pode falar um pouquinho mais também. O Logos, a luz do Logos, os três Logos e os princípios do homem. Então, um pouquinho mais, mas isso aqui vai se estender, não termina hoje não, tá? Então, nós paramos aqui o momento do cosmos, fechamos as três fases. Então, qual é o primeiro objeto que nós... Objeto é uma maneira de dizer, né? Primeiro conceito que a gente vai explorar um pouquinho, embora pouco se possa dizer, que é para Brahma. O que podemos saber sobre Parabrahma? Aí, primeiro que é um postulado, ou seja, o primeiro grande postulado, a existência dele, e que é chamado de princípio fundamental, uma proposição fundamental. Tá? E aí, aqui, é importante dizer uma coisa que ele é, e que Blavatsky coloca de um jeito mais assertivo filosoficamente, enquanto que Subahal coloca de uma forma um pouco mais material, vamos dizer assim, que é uma divergência, tá, entre eles, que é chamar para Brahma de causa primeira. Então, diz Blavatsky, primeira é a palavra que pressupõe necessariamente algo, que foi o primeiro a aparecer. Então, antes de ser o primeiro, do ponto de vista filosófico, tinha alguma coisa. Por isso que ela está fazendo essa ressalva. Foi o primeiro a aparecer, primeiro no tempo, primeiro no espaço, primeiro na categoria, e, portanto, algo finito e condicionado. Assim, o ocultismo oriental chama ao todo absoluto de causa una sem causa, a raiz sem raiz. Então, essa é a diferença entre ela e a explicação do Subahal. E aplica o nome primeira causa ao logos, no sentido que Platão dá, né? E que a gente já viu aqui. Então, o logos é a primeira causa, porque o logos, não o primeiro logos, né? Porque o primeiro logos, por incrível que pareça, apesar dele ser conhecido, o objeto do conhecimento, que para Brahma não é, ainda assim o primeiro logos é incondicionado. Ou seja, não existe condições, não existe restrições para ele. Ele coexiste, coeterno com Parabrahma. Então, ele não é finito. Então, aqui está se referindo, sim, ao segundo logos, a causa primeira de todas as coisas, dentro do escopo de Blavatsky, e Parabrahma é, então, a causa sem causa. Ele deu causa, porque é dele que sai Mula Prakriti e o logos imanifestado, e é deles dois que vai sair o Manvantara. Então, claro, ele é uma causa, mas nada deu causa a ele. Ele é uma raiz, mas nada é raiz dele. Então, é um preciosismo? Sim, nada impede de chamarmos de primeira causa, mas é importante, já que nós estamos tentando compreender o mínimo que podemos compreender de Parabrahma. Mas Subahal faz a ressalva de que esse Parabrahma existe antes de todas as coisas no cosmos. Tá? Então, o que mais podemos saber? É possível, diz Subahal, saber o que ele não é e saber tudo sobre as suas manifestações, ou seja, a partir do que sai dele, aí a gente pode conhecer. Mas alguma coisinha é possível saber. É impossível saber sobre a sua essência mais íntima e dizer o que propriamente ele é. É onipresente e eterno e todos os filósofos religiosos concordam nisso. Ah, mas então ele é Deus? Não. Não, porque o que nós entendemos por Deus, nós que somos filhos da civilização judaico-cristã, é algo antropomorfizado. Um ser divino,
mas que tem os defeitos e as características humanas. Então, Deus, ele fica com raiva, Deus fica bravo, Deus é misericordioso, Deus, ou seja, são atributos. E este ser para Abraham não tem atributos. Não tem atributos. Tá? É importante isso. Está sujeito a períodos de atividade, de passividade, mas não se sabe as razões para isso. O que são os períodos de atividade e passividade? Manvantara e Pralaya. Há um dia e há uma noite. É uma regra, é uma mecânica da natureza e que começa até com ele. Né? Ele também está na atividade, também está na passividade. Não é matéria, mas contém em si a essência do que será um dia a essência da matéria. Não é consciência. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender como funcionaria uma consciência separada do seu veículo. E ele, no caso, está separado dos veículos. Então, a gente não entende que consciência pode ser isso. Então, não é uma consciência, mas do nosso ponto de vista. Uma consciência que a gente possa entender como consciência. Não é Atma. Já chegamos aqui que Atma, nosso sétimo princípio, não é. Por que que não é? Porque Atma é o eu superior. Se tem um eu, tem um ego. E se tem um ego, não pode ser para Brahma. Porque o ego condiciona. É um raciocínio bacana, né? Da gente fazer, bem bacana. Não é o ego cósmico. Ele é o cósmico. A consciente e inteligente alma do cosmos. Dhinata, ou Gnata, é a forma de sânscrita de escrever. Não é. Não é conhecimento supremo ou divino, porque ele é incognoscível. É aquela coisa que o Subahal colocou ali. É possível saber o que ele não é. Então, ele não é passível de conhecimento, ele não é mutável, é imutável. É cheio de né? Imutável, impossível. Ou seja, então não dá para saber. Porém, é a única fonte da qual sai o ego cósmico e o conhecimento divino. E o que mais podemos saber sobre Parabrahma? Parabrahma é a essência de quase tudo no cosmos. Como é que é isso? A essência. Imagina um perfume. Então, o perfume está dentro de um vidro, né? Está dentro de um vidro. Então, o perfume em si é o logos. Mas o aroma do perfume, ele não precisa de veículo, ele sai. Então, esse aroma se espalha pelo cosmos. Não há cosmos sem esse aroma. Para Brahma, não é objeto do conhecimento, mas é capaz de apoiar e dar origem, claro, né? A gente sabe, a todo tipo de objeto e a todo tipo de existência que se torna objeto de conhecimento. Por quê? Ele é a origem de Mula Prakriti, que é a base de todo lado objeto do que vai acontecer dali para frente, e do Logos, que é a base de todo o tipo de sujeito de consciência que vai acontecer dali para frente, e ambos são objeto de conhecimento. Para Brahma, que existe antes de todas as coisas no cosmos, há ele dizendo aqui, causa primeira. Por isso que eu coloquei lá aquele concerto da Blavatsky. É a essência a partir da qual começa a existir um centro de energia espiritual, na verdade, que é chamado de Logos. Para Brahma, dissemina-se a partir do Logos e manifesta-se como a luz e a energia do Logos. Então, para Brahma, é uma realidade incondicionada, por isso a tela, né? A tela, ou seja, não existem restrições,
não há condições, nada. E ele não pode ser visto como ele é. Até o Logos, para perceber, ter uma percepção de Parabrahma, ele precisa de Mula Prakriti, que é o véu sobre Parabrahma, né? Então, nós aqui, é tudo que se pode dizer, na verdade, sobre Parabrahma. Claro que Blavatsky tem mais explicações sempre nessa linha metafísica, né? Então, agora a gente passa, deixa eu ver que oração, se eu não extrapolar, não, tem tempo. Vamos ver o que a gente pode saber sobre o Logos. Aqui, Subahal, ele não vai especificar seu primeiro, seu segundo, seu terceiro, aí eu dou as dicas, né, para ajudar, porque Blavatsky, ela prefere, né, que a gente saiba exatamente qual é o ponto em que estamos, porque se a gente fala do segundo Logos, nós vamos falar de um cosmos, de uma manifestação, mas que ainda não se completou, né? É o demiurgo, que é o arquiteto, aquele que pensa é a própria ideação cósmica, mas que ainda precisa de uma complementação. E o terceiro logos, que já é o pensamento divino impresso. Segundo logos, então, o logos em si é o segundo postulado colocado por Subahal e por Blavatsky. E aqui tem uma imagem que é uma luz. E essa luz, na verdade, é o véu sobre o próprio. A luz do Logos é o véu sobre o Logos. Se o Logos pudesse aparecer na nossa frente aqui agora, nós só poderíamos ver a luz. Tá? Não é possível também ver o Logos como ele é. Somente é possível ver, entre aspas, a luz do Logos. Por isso a imagem, né? Que é para aquela história de dar nome e forma para a gente compreender os conceitos metafísicos. O que esse Logos realmente é, em sua natureza mais íntima, não será um assunto para apreciação em minha palestra, mas há alguns pontos de vista a partir dos quais precisamos olhar para entendermos os ensinamentos da Bhagavad Gita e também os ensinamentos de Cristo e também os ensinamentos de Buda, ou seja, toda a filosofia, toda a tradição, ela vai se calcar exatamente nesses princípios filosóficos aqui. Então, o Logos, ele tem atributos, é objeto de conhecimento, é a mais alto objeto de conhecimento que podemos ter. Em sua natureza mais íntima, não é incognoscível, ou seja, ele não é incognoscível como para Brahma, mas é um objeto do mais elevado conhecimento que o homem é capaz de adquirir. E, lembrando que o primeiro Logos, ele é também incondicionado, mas ele não é incognoscível. Ele tem uma existência individualizada. Ele é a única fonte de energia do cosmos. E essa aqui é da doutrina secreta, é o símbolo do primeiro Logos, do Logos manifestado, o ponto no meio da estrela de 6 pontas que está no símbolo da Sociedade Teosófica. Ali é o símbolo do primeiro Logos. É não nascido e eterno que existe em estado latente no seio de Parabrahma, em Pralaya. Esse é o primeiro Logos. Não nascido e eterno. Centro de energia consciente. Ele tem um propósito. E ele sabe que tem um propósito. E aqui ele já está falando, né, tanto do primeiro quanto do segundo quanto do terceiro. Ser que tem consciência dos próprios objetivos. Centro de energia quase inumerável. Seu número é quase infinito. E a gente vai ver no decorrer da cosmogênese que a Blavatsky coloca que logo em seguida, quando o cosmos aparece, propriamente dito, o que vai ocorrer nos planos inferiores? Já vem para os nossos mundos.
Então, cada mundo tem o seu cosmos, o seu logos. Então, nós temos o nosso logos planetário. E temos a figura dos sete que acompanham o logos, os logoi, que se relacionam com os sete planetas que fazem parte do nosso sistema solar. E lembrando que o nosso sistema solar não é exatamente todos os planetas que aparecem fisicamente. Existem planetas ocultos, né? Existem planetas que estão aí, mas não pertencem ao nosso sistema solar do ponto de vista oculto. Grande mistério do cosmos, sobre o qual todas as iniciações e todos os sistemas filosóficos têm sido propostos. Todo grande mistério do cosmos, né? O que mais? Árvore da vida. Porque o Chaitanya, que anima todo o cosmos, brota dele. Então, o que é o Chaitanya? É inteligência, é consciência, é mente, pensamento, alma pensante, luz do espírito. Então, é a raiz, né? Essa raiz que dá vida à árvore, né? Por isso chamado de árvore. Então, é a base, ali está a base de todos os ramos do conhecimento. E aí coloca um termo, uma expressão muito incrível. Início de toda a criação e o fim de toda a evolução. Criação não no sentido bíblico cristão, que é a teoria da criação, né, tirado do nada, mas da criação, ou seja, da emanação de todo o cosmos, tá? Então, criação seria entre aspas aqui. Então, ele é o início de tudo, tudo que vai acontecer, e é o fim de toda evolução naquele período de atividade. Quando a atividade retorna, tudo começa de novo. Cada um começa de onde parou, conforme aquela parte colocada pelo Mahatma Maurya, né, que colocou que o fim do Manvantara é como um relógio que para. Quando recomeça o Manvantara, o relógio voltou a funcionar e aquele ponto da evolução em que cada mundo chegou, ou que cada ser chegou, ele recomeça a partir do ponto onde ele estava. Por isso é bom saber qual é o ponto que a gente tem que chegar, né? Sempre é bom ajudar a natureza, né? Esse logos pode ser chamado de. Agora que nós vamos descobrir algumas coisas importantes. Bom, Ishvara ou Esvara, são termos lá orientais, né? Então, quando aparece esses nomes, é o logos manifestado, já não é o imanifestado. Pratyagatman, Sabda Brahman, são os escritores antigos que davam esse nome. Agora nos interessa o verbo ou a palavra para os cristãos. Então, está aí a origem, né, do verbo e a palavra. Avalokiteshvara pelos budistas, o logos em geral, mas é o segundo logos. E aqui tem um texto da Blavatsky, que se encontra lá na instância 2, instância 5, Sloka 2. Simultaneamente com a evolução da mente universal é terceiro logos, né? Então, simultaneamente com essa evolução, a sabedoria oculta de Adibudi, o supremo e eterno, então Adibudi, o supremo e eterno, é o primeiro logos, é o Parabrahma, mas que vai ter a sua sabedoria oculta no primeiro logos. Então, traduzindo aqui. Simultaneamente com a evolução da mente universal, a sabedoria do primeiro logo se manifesta, que é a sabedoria de Adibudi, o Supremo e Eterno, de Parabrahma, se manifesta como Avalokiteshvara, que é o logos manifestado, ou Ishvara manifestado, nos termos orientais. Que é, então, esse segundo logos é o Osíris dos egípcios, A Ahura Mazda dos zoroastrianos, o homem celeste dos filósofos herméticos.
o logos dos platônicos, o segundo logos, né? Dos platônicos aqui, nesse caso aqui. E o Atman dos Vedantinos. Opa, descobrimos de onde vem o nosso Atman. O nosso Atman, ele, na verdade, ele vem da sabedoria oculta de Adibudi, que vai se manifestar como Avalokiteshvara. Então, ele vem, provavelmente, se eu não estou fazendo uma interpretação, do primeiro logos, né, mas que precisa passar pela manifestação. Não tem como passar pela manifestação sem passar pelo segundo logos. Então, a origem aqui, né, do verbo, da palavra, o som, a caixa, né, que para os cristãos, a origem da nossa tradição cristã, aqui, que tombou, a luz do Logos tombou. Não há material ou físico em sua constituição, não é objetivo, não é diferente em substância ou em essência de Parabrahman, está falando aqui do primeiro Logos, tá? Mas é diferente por possuir uma existência individualizada. Existe em estado latente no seio de Parabrahma, é o primeiro logos, no momento do pralaya, como um ego é consciente de si mesmo ao dormir. É mesmo, como se fosse a mesma coisa. A gente vai parar no logos, tá? E aí a gente encerra. A gente vai parar no logos, é uma boa parada, né? Parar no logos. Ele tem consciência e uma individualidade própria de Subhahal. Posso dizer também que é talvez o único Deus pessoal que existe no cosmos. O único Deus pessoal. Mas, para não causar mal-entendido algum, porque nós adoramos o mal-entendido, né? Também preciso dizer que esses centros de energia são quase inumeráveis no seio de Parabrahma. Não se deve supor que esse logo seja o único centro de energia que se manifesta por Parabrahma. Existem inúmeros outros. Seu número é quase infinito. Cada mundo tem o seu. Nós temos o nosso. Tá? E temos também os liás dos planetas. A última parte que você colocou, então vamos ver assim, se eu conseguir apreender. O nosso mundo tem um próprio logos e cada mundo terá o seu, e todos originam do Parabrahma. Todos se originam do primeiro logos, que esse sim, ele é imanifestado. Tem uma definição de Blavatsky muito boa, dizendo que o segundo logos é uma sombra do primeiro logos, e o terceiro é uma sombra um pouco mais densa, tá? Do primeiro logos. Então, cada mundo tem seu logos, com Sim. suas qualidades. E aí, a palavra pessoal é que eu não entendi. É porque ele fez ali digamos assim, ele fez uma pegadinha para os hindus, né? Porque para o pessoal da Sociedade Teosófica, na verdade. Deixa eu colocar aqui, peraí, deixa eu colocar aqui só para a gente, peraí, porque essa lâmina aqui é interessante para a gente entender melhor isso que você está colocando. Tá? Essa última frase que você falou, antes de dizer que iria parar no Mula Prakriti, ela é de uma densidade que eu não dei conta de alcançar assim, tudo que tem nela. Mas o que mais me assustou foi a palavra pessoal. É porque ele está falando, o Subhahal está falando numa conferência da Convenção Anual da Sociedade Teosófica, né, lá em 1886. Tá? Então, ele tem ali cristãos. Pois né? foi o que eu imaginei. Cristãos. Aí ele está o quê? Ele está dando uma explicação e que ele precisa encaixar
o cristianismo ali dentro dessa explicação, porque não é só para os orientais, só para os hindus. E muito embora a maior parte da narrativa dele seja direcionado para quem vai querer estudar o Bhagavad Gita, né? Porque quem é Krishna é o Logos. Quem é Arjuna? A mônada humana, Atma Buddhi Manas. Então, o Logos fará uma série de instruções à mônada humana. Então, para que se entenda a natureza dessas instruções, é preciso saber quem é o Logos, que apito que ele toca. E quem é esse Arjuna? A Bhagavad Gita faz parte de uma epopeia hindu, né, que é o Mahabharata, e é uma luta, né? Na verdade, está se contando a história de uma guerra. Uma guerra. Aí como é que você põe o Logos no meio de uma guerra orientando a Arjuna a matar o primo dele? Né? Então, para entender esse matar, né? Porque o primo são os vícios do Arjuna como mônada, são os defeitos, né? Que ele precisa e que ele é íntimo, né? Ele é íntimo. Todos nós somos íntimos dos nossos vícios, dos nossos defeitos, das nossas características, né? A gente não quer liberar elas de jeito nenhum. Então, é mais ou menos essa mensagem. Só que para a gente ver o Mahabharata, quer dizer, a Bhagavad Gita, dentro desse cenário, não pegando literalmente, compreendendo como uma grande história alegórica sobre as vicissitudes da alma humana, no caso humana, porque não é só Atma Buddhi, é Atma Buddhi Manas, tá? Que é a nossa individualidade. Então, ele está dando essas coordenadas para que a gente possa compreender isso tudo. Então, como ele está falando para aquela plateia, ele vai lá e diz: olha, o mais próximo que pode chegar de um Deus pessoal. Por quê? Porque o nosso raio, né, o nosso Atman, vem deles. Então, que tal agora eu começar a entender mal essa parte e começar a dizer, o seu Logos, você que é o meu aí, né? Olha só, vamos conversar, vamos para negociar aqui e passar aquilo, tudo que eu aprendi, né, que me condiciona, passar, agora eu só troco o nome, boto logos e começo a fazer tudo, a me relacionar com logos dessa forma, que não é uma forma correta. Mas realmente o nosso Atma Buddhi Manas está lá, está vindo de lá. Só que ele agora, ele precisa de uma vida que eu tenho consciência. É algo que me dá consciência do meu próprio eu. Então, eu sou responsável por essa trajetória, que é a trajetória do Arjuna, dentro da Bhagavad Gita. Né? Ele precisa entrar naquela vida, naquela loucura. Né? E ele entende que o Logos não está propondo a ele lutar a batalha dele. Ele está propondo a ele auxiliá-lo, né, com a orientação correta, mas não lutar as lutas dele. E essa é uma sutileza que pega muito a gente, essa sutileza. Pega muito. Né? Pega porque a gente acha que pode só ficar sentado esperando, né? Exatamente, exatamente. Que a gente pode sentar, orar pedindo, né, fazendo aquela negociação, né, É, que se faz, que nos ensinaram a fazer, né, é. e que a gente com aquilo seria suficiente. Nós vamos agora fechar a live de hoje com a Graça Mello, agradecendo a participação de todos, com uma oração. E nesse momento, vamos então respirar profundamente, de olhos fechados.
Ó vida oculta que vibra em cada átomo. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todos aqueles que se sentem um contigo, que Ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Que os mestres de sabedoria e compaixão sigam protegendo os nossos estudos, livrando a nossa mente de todas as ações e pensamentos viciantes, para que livres possamos compreender que a mensagem das regras de conduta do plano superior deverá reger os nossos pensamentos pelas nossas ações e atos luminosos. A Loja Estrela d'Alva agradece a participação de cada um de vocês, a presença da nossa irmã Graça Mello, aguardando cenas dos próximos capítulos para o mês de novembro. Namastê, gratidão a todos.